Pedro, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Acho que o João Pedro não... Ouvindo bem? Opa, e aí, João Pedro, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Agora sim, muito bem. Muito bem, é um prazer poder participar, ainda que de forma virtual, dessa sinergia nacional do povo brasileiro, para nós ir acumulando forças para derrubar esse capetão do mal. Maravilha, maravilha. João Pedro, a gente também falando para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual, a Rádio Brasil de Fato, que nos acompanham, estamos falando com o João Pedro Stedley do MST. João Pedro, nas últimas 2 semanas o Brasil vem sendo aí atordoado com denúncias de corrupção do governo Bolsonaro, superfaturamento na compra de imunizantes, retardamento na aquisição dessas vacinas. João Pedro, a população quer dar um chega, não aguenta mais tudo isso que vem acontecendo. O que você pode falar para a gente? Eu acho que está caindo a ficha para todo mundo, né? E nós ficamos muito satisfeitos, inclusive, quando na preparação da jornada do dia de hoje, nós tivemos a adesão dos setores sociais que são vinculados aos chamados tucanos, ao PSDB. Porque todo mundo sabe, né, que o PSDB, o governador Dória, apoiou a candidatura a Bolsonaro. Então, eles são responsáveis por isso que está aí. E são bem-vindos, porque fizeram autocrítica e agora estão se somando ao Fora Bolsonaro. Eu espero que outros setores também da burguesia, porque o Bolsonaro ele não tem força própria, ele só é expressão da força da burguesia. E em tempos de Covid, se a burguesia criar coragem, ela tem força suficiente para afastá-lo. Enquanto isso, nós da classe trabalhadora, do povão, vamos acumulando força, aumentando as vozes para criar um clima na sociedade que já ninguém aceita mais, porque todo mundo sabia o método Bolsonaro, a turminha dele da família que são corruptos, inclusive o patrimônio pessoal que eles têm, certamente tem origem nas rachadinhas. E agora ficou mais claro com a CPI do Senado, o governo paralelo que eles montaram, o orçamento paralelo, os 20 bilhões que eles liberaram de emendas para o Centrão aprovar a privatização da Eletrobras. Mas a Eletrobras não é do governo, a Eletrobras é do povo brasileiro. Então, como é que eles podem privatizar uma empresa que é nossa? Não é do governo. Mas isso custou 20 bilhões do nosso dinheiro que ele manipulou nesse orçamento paralelo. E agora se completou com o famoso $1 que eles iam cobrar por vacina importada da Índia. Então, eu acho que já está mais do que claro, não só os métodos do governo, como, inclusive, agora ficou claro os métodos corruptos desse governo que o deixam cada vez mais isolado da sociedade brasileira e de todas as pessoas de bem. Câmbio. João, tudo bem? Aqui é Nara, tá me ouvindo? Claro, dona Nara. Prazer em ouvi-la e vê-la. Muito bom falar com você, João. Olha, tem um assunto que a gente quer muito trazer para a nossa transmissão hoje. Você é a pessoa certa para comentar. A gente sabe que o povo brasileiro está com muita dificuldade no que diz respeito à alimentação. E a gente sabe que o camponês, o trabalhador e a trabalhadora do campo estão com a mão na massa para mudar essa situação, ou pelo menos diminuir um pouco esse drama. João, queria que você comentasse um pouco sobre os atos de solidariedade, centenas, milhares, desde o início da pandemia. O MST não esperou a pandemia ficar mais grave para correr atrás de se solidarizar, distribuir comida e outros itens para as pessoas, né? Fala um pouquinho sobre esse movimento tão importante de solidariedade para a gente, João. Bem, nós do MST e de outros movimentos do campo, o MPA, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, fizemos a nossa parte, que é a prática da solidariedade com os que mais sofrem, levando lá alimentos.
Mas eu acho que nós temos que debater, na verdade, por que está faltando alimentos? Por que voltou a fome? Vocês têm denunciado, inclusive pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, como a fome está atingindo milhões de brasileiros. Temos 20 milhões que passam fome todos os dias e 115 milhões que estão em segurança alimentar, ou seja, que se alimentam aquém das necessidades. Por que isso está acontecendo? Um verdadeiro flagelo. Não bastasse o Covid, que ameaça a vida, agora a fome ameaça a vida também. E, sobretudo nas crianças, quando uma criança passa fome, é irreversível. Todos os biólogos e médicos nos avisam, né? Afeta o cérebro, afeta o conhecimento, afeta o desenvolvimento natural das crianças. E sobre isso, que então, eu acho que nós temos que denunciar de forma permanente. A fome voltou por várias razões. Primeiro, no lado da oferta de alimentos. O que aconteceu? O governo Bolsonaro, insano e irresponsável, simplesmente abandonou todas as políticas que ajudavam a agricultura familiar e camponesa a produzir alimentos, como era o PA, o PENAI, etc. Então, os agricultores familiares não têm mais como aumentar a produção de alimentos. Segundo, ele botou todo apoio para o agronegócio. O agronegócio nunca ganhou tanto dinheiro como agora em plena crise. Ganhou dinheiro por causa do preço das commodities e da taxa de câmbio. Mas o agronegócio não produz alimentos. O agronegócio produz commodities, como eles mesmos dizem. Produz cana, algodão, pecuária bovina, soja e milho. Nada disso você vai comer amanhã de manhã no café. Então, nós temos um problema grave de oferta de alimentos. E também, mesmo quando a agricultura familiar produz leite, produz feijão, produz alimentos, há um funil na comercialização em que apenas 50 empresas controlam o comércio de alimentos no Brasil. E eles botam o preço que querem. Então, o agricultor vende lá o leite por R$ 1,100 e você vai na padaria e paga 3. Essa diferença fica com a Nestlé, fica com grandes empresas que controlam de forma oligopólica o comércio de alimentos. E lá na ponta, no consumo, a outra tragédia que completa o cenário. Na crise, 60 milhões de trabalhadores adultos foram jogados para a sarjeta. São trabalhadores que não têm emprego, estão com trabalho precarizado, não têm renda fixa, não têm direitos e não têm auxílio. 60 milhões, depois do Brasil, é o maior país da América do Sul. Os flagelados do Brasil. Poderíamos dar até um nome para esse novo país. Os flagelados do Brasil. São 60 milhões de adultos. E, é claro, é essa população que está passando fome. Então, ao não ter renda, essa população não tem como ir no supermercado, ir na padaria. E por isso que caiu. Vocês têm acompanhado, e eu noto também que acompanho, tanto a TVT como a Rádio Brasil Atual têm denunciado. O povo brasileiro parou de comer carne de boi, passou para o frango e agora está no ovo. Nunca o mercado de ovos foi tão expressivo no Brasil, porque os pobres não têm mais outra fonte de proteína senão comer ovo. Então, essa é a tragédia social. E por isso que nós precisamos mudar o governo quanto antes. Para salvar vidas, mas também para salvar os 60 milhões que estão na sarjeta, que precisamos criar emprego, criar renda, recuperar os direitos e voltar essa população ao convívio cidadão da sociedade brasileira. Câmbio. Perfeito. A gente agradece aqui a participação do João Pedro Sterles, da direção nacional do MST. João, obrigado pela gentileza de falar com a gente. Se cuide, eu estou vendo que está aí, se cuide, porque a gente precisa de mais gente como você aí nessa trincheira. Obrigado, viu? Abraço.
Um abraço, obrigado pela oportunidade e a todos que nos escutam e acompanhem. Continuem firmes, nós vamos derrubar esse insano. O povo brasileiro não aguenta mais. Dia mais ou dia menos, nós vamos derrubar e o Brasil vai encontrar de novo os rumos de um futuro para uma vida boa para todos e todas. Um grande abraço a todos. Maravilha. Obrigada, Abraço, João. João.